JP, o seu Jornal Pontual. Olá, amigos do Jornal Pontual. Nosso entrevistado de hoje é um político que tem em seu currículo uma bagagem respeitada como homem público, como deputado federal, e ele é conhecido como deputado andarilho, pelas características de visitar todos os municípios do estado de Goiás, principalmente da nossa região sul. Bom dia, deputado. Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês, já cumprimentando-os por esse excelente trabalho, inovador, criativo e muito importante para a comunidade de todo o estado de Goiás. Deputado, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para o senhor. A primeira, eu acho que é uma pergunta que o senhor já deve estar até enjoado de ouvi-las esses dias. Como o senhor vê o movimento político em que estamos vivendo nos últimos dias, com os movimentos de ruas em todo o país? Essa é uma pergunta muito importante. É muito importante, e a minha visão é que toda essa mobilização, as manifestações, elas são muito importantes para o país. São manifestações democráticas, manifestações legítimas e que tem tudo para fortalecer a democracia no nosso país. Sempre disseram que o brasileiro sempre foi muito omisso, não participa, que a juventude sempre foi alienada. Então, a juventude buscar a participação, ela é muito importante. É claro que aqui eu não estou falando do vandalismo, não estou falando da quebra-quebra, não estou falando da violência, não estou falando daqueles que tentam se aproveitar politicamente da boa-fé de quem está se manifestando. Isso não, isso nós somos contrários. Mas o que eu digo é que a maioria das pessoas que estão na rua, elas estão de boa-fé. Elas estão querendo ajudar, estão querendo se manifestar, estão querendo dar a sua opinião. Então tudo isso é muito bem-vindo para fortalecer a nossa democracia. Muito bem. O jornal É o País, até com boas referências ao governo Lula, à era PT, faz referências com o ganho que teve entre as classes C e D. Mas mesmo assim continua toda essa manifestação de rua que o jornal classificou como filhos rebeldes de Lula e Dilma. O senhor concorda com essa afirmativa do jornal É o País? Essa é uma dúvida das pessoas que tentam compreender essas manifestações. Será que essas manifestações elas estão acontecendo porque o governo não fez nada? Ou será que essas manifestações estão acontecendo porque o governo fez e as pessoas são mal agradecidas, são rebeldes, são traidoras? Não são nem uma coisa nem outra no meu entendimento. Na minha visão, o Brasil mudou muito nos últimos 10 anos e mudou para melhor. E é fácil de ver isso, como você disse, na inclusão de inúmeras milhões e milhões de famílias que não tinham acesso ao mínimo necessário para viver e que hoje têm dignidade, têm cidadania. A questão é que quando o Brasil muda e muda para melhor, as necessidades e as reivindicações também mudam. E vai ser sempre assim. Isso não é só com o povo lá, aquele povo distante. Nós também, no nosso dia a dia, somos assim. Quem nunca teve uma bicicleta, sonha para ter uma bicicleta. O dia que ele tem a bicicleta, ele não fala mais na bicicleta, ele já quer uma moto. Se ele tem a moto, ele pensa no carro. Se ele tem um carro, amanhã ele tem um carro novo, zero. Quem vivia de aluguel queria ter um barraco, mas aí quando ele tem um barraco, ele já quer uma casa melhor. Então é assim. Então a visão que eu tenho é que de hoje em diante, com a velocidade das informações, a tendência não apenas no Brasil, mas no mundo, é que mais e mais o povo vai se manifestar e vai reivindicar aquilo que é necessário para ele viver com dignidade. Há 10 anos atrás, não tínhamos o povo na rua manifestando, por exemplo, como foi agora, por melhor qualidade do transporte. Sabe por quê? Porque 10 anos atrás ele lutava pelo emprego que ele não tinha. Hoje ele tem um emprego, mas ele precisa de um bom transporte para ele chegar no emprego dele. Então é assim a vida, eu vejo isso como natural. O Brasil mudou e mudou para melhor. O nosso governo ele fez muito pelo país, mas nós temos que continuar planejando para fazer mais e mais e atender às necessidades do nosso povo. Ainda no foco do ganho
que conseguiram essas classes C, D e E, principalmente a classe E, com os programas de governo que o senhor está inferindo, e o combate à pobreza, à miséria. E mesmo assim, esses protestos, o senhor acha que esses protestos podem comprometer o futuro político do PT no poder? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Até porque esses protestos, eles não são contra o PT e não são contra o governo. Eles são protestos e nós podemos perceber que eles têm as mais diferentes motivações e muda de um lugar para outro. Se algum lugar é o transporte, no outro já não é o transporte, é a saúde, a educação. E em muitos lugares, por exemplo, aqui em Goiás, 70%, 80% da manifestação foi fora Marconi. Então não é com o governo federal e não é com o PT. Lá em São Paulo foi fora Alckmin, não é com o PT, não é com o governo federal. Então, de lugar para lugar vai mudando a reivindicação e a necessidade. Agora, uma coisa é verdade, existe uma manifestação e um sentimento de crítica à política como um todo. E um sentimento de combate à corrupção, que eu vejo que isso é muito positivo. Então, cabe a nós do Partido dos Trabalhadores, cabe a nós do governo federal, termos a sensibilidade de ouvirmos esse grito das ruas e podermos planejar a nossa ação baseado nessas necessidades, nessas reivindicações e poder contribuir para o avanço da democracia do nosso país.